Mateus 23, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um convertido ou um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse é um dos textos das Escrituras mais difíceis de serem digeridos. E
há um contraste muito grande entre o legalismo religioso e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido por aí, seja através de um pregador, seja em alguma igreja, seja na sociedade de modo geral, a seguinte compreensão: se eu obedecer, Deus vai me amar. Se você parar de beber, se você parar de fazer coisas erradas, se você parar de fazer isso ou aquilo e começar a fazer outras coisas, daí Deus vai te amar. Essa é a falsa pregação, esse é o falso evangelho. Se é aquilo que o apóstolo Paulo disse, se alguém pregar um outro evangelho, que seja maldição, que seja de fato anátema. O evangelho diz que Deus ama você. Deus amou você na vida, Deus amou você na morte, Deus amou você na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, merecedores da ira. Deus ama você. E provou isso, derramando o seu precioso sangue na cruz. O evangelho da graça de Deus, a redenção por meio de Cristo, nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E porque Deus ama você, você pode amá-lo, pode obedecê-lo, e se você vier a Ele em arrependimento e fé, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai mudar a sua mente. Como diz Paulo em Romanos 2, a bondade dEle vai te levar a uma mudança de mente. Sabe, esse falso evangelho da religiosidade é tão sutil, é tão nojento, tem me causado tantas náuseas, e mais do que isso, eu vejo que causou náuseas ao Filho de Deus. É como chegar você que é pai para sua filha ou para o seu filho e dizer: se você me obedecer, o papai vai te amar. Se você me obedecer, o papai vai gostar de você. É como uma moeda de troca, é como uma barganha. Se você fizer certas coisas, então vai comprar o favor de Deus. O Evangelho diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Evangelho diz que gotas de sangue nos justificam, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também pelos de todo mundo. Ele é o seu Pai, as ordens dele são boas, mas Ele só é Pai de quem é verdadeiramente filho de Deus. É por isso que Deus só disciplina filhos. E se não sois disciplinados, não sois filhos, mas bastardos. É por isso que o Deus revelado nas Escrituras se revela a mim e a você como aquele no qual a sua graça é maior do que a vida. O seu favor é maior do que a vida. A sua bondade é maior do que a vida. O Deus que se revela nas Escrituras, que diz a você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A religião diz: o mundo tem dois tipos de gente. Gente boa e gente má. Quer reconhecer as pessoas boas? São iguais a mim, claro. As pessoas boas são como eu. São a minha imagem e a minha semelhança. Quer reconhecer as pessoas más que estão no mundo? Diz a religiosidade. Elas não são como eu. Elas são más. Elas não prestam. O Evangelho não nos ensina essa realidade. O Evangelho ensina que existem dois tipos de gente. Gente má, arrependida, e gente má, que não se arrepende. Porque todos são maus. Porque
Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Romanos 3 também me diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há nenhum justo sequer. E aí o que Jesus disse lá em João 16:15: vocês são os que se justificam a si mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Há pecadores que se consideram justos e injustos que se consideram pecadores, e você precisa entender que foram os religiosos que mataram Jesus, foram os religiosos que crucificaram Jesus. E Jesus então diz: eu não vim para chamar os gente com justiça própria, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus chega para publicanos, prostitutas, aleijados, coxos, pessoas de vida suspeita, mulheres, crianças, os não gente da sociedade. Jesus chega para eles e diz: vocês são pecadores, e eles dizem totalmente. Jesus chega para os religiosos e diz a mesma coisa, e prega o mesmo evangelho, e eles dizem: você tem demônio, você está louco, você está fora de si. Porque no evangelho, a única diferença é que existe gente má arrependida e gente má que não se arrepende, porque todos pecaram. A religião, e sobretudo para os religiosos, importa muito o seu nascimento. Eu cresci e frequentando alguns templos, eu percebi que para religiosos importa o nosso nascimento. Você nasceu numa família evangélica? Você fez uma faculdade evangélica cristã? Você cantou "Deixa a luz do céu entrar" quando era pequeno? Cantou isso? Você conhece todos os hinos da harpa cristã? Você conhece todos os hinos das denominações históricas? Deixe-me dizer uma coisa: nascer numa família cristã, ter mami e papi que amam a Jesus não é nada se você não ama Jesus. Nascer numa família cristã, melhor dizendo, ter mamãe e papai que amam a Jesus não tem problema nenhum se você ama Jesus. Senão é só um atalho para ir para o inferno. Por evangelho não importa o seu nascimento. Por evangelho importa o seu novo nascimento. O evangelho diz a você que você nasceu fisicamente vivo, espiritualmente morto. O evangelho diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas nós vivemos um tempo de donos do céu. Donos do céu. Só vai para o céu quem eu quero. Se o Senhor não salvar fulano, vou ficar chateado. Não gostei. Fulano aqui, meu Deus. Por isso que o céu vai virar o quê? Vai virar uma ONG agora? Por evangelho importa o seu novo nascimento. Por evangelho, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 3, você era merecedor da ira de Deus. E Deus, pelo seu grande amor com quem nos amou, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é pela graça que somos salvos, só pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não é pela sua bondade, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe, quando eu leio o fantástico livro de Ruth, eu percebo que Ruth não veio de uma família boa, moabitas, idólatras, pervertidos malucos de Moabe, mas ela nasceu de novo. Faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. O problema é que nós inventamos regras, nós inventamos tradições
que lamentavelmente não estão nas Sagradas Escrituras, feitas na hora. E eu vou dizer a você, eu acredito na Bíblia, eu amo tudo na Bíblia, eu amo a palavra de Deus, e eu acho que só porque você tem uma não significa que pode continuar escrevendo. Porque no falso evangelho da religiosidade é o que você faz. No evangelho de Jesus Cristo não é o que eu faço, nem o que eu não faço, mas é o que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Eu cito o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz: usos e costumes não quebram o pecado no coração. Não quebram. Usos e costumes não são capazes de mudar a natureza humana. A religião nunca te leva à humildade. Ela te leva ou ao orgulho ou ao desespero. Porque se você cumpre todas as regras, você se sente melhor do que os outros. Você se torna um santarrão. Porque os ídolos nos dizem que se nós o adorarmos, nós seremos as melhores pessoas. Mas eu quero dizer a você que é por isso que os idólatras mais arrogantes que eu conheço são idólatras religiosos. Os ídolos dizem a você que se você cumprir tudo, está tudo bem, e você meio que se auto-justifica. E agora você pode ecoar a oração do fariseu, bater no peito e dizer: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. E depois nós nos perguntamos, porque a gente não tem vida de oração. Não existe vida de oração sem saber primeiro a quem nós estamos orando. Que Deus é que nós servimos? Que divindade é que nós servimos? Você pode dizer obrigado ao Pai, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros. Nem sou ainda como ciclano, fulano, beltrano. Graças te dou. A idolatria, o pastor batista Jonas Madureira, não destrói só você, mas a idolatria destrói também as coisas que você toca. Tudo que você toca é destruído pela idolatria. A riqueza da nossa vida não é estabelecida pelo coração, é estabelecida pelo nosso coração e não pelo nosso discurso. E se você sair daqui ofendido comigo, não tem problema, a cruz é uma ofensa, nós amamos alguém que foi assassinado. E o sermão só está começando, você é livre para ficar, ouvir ou não. Somos batistas, né? Eu queria que você ouvisse isso agora. E colocasse batistas, assembleianos, presbiterianos, pentecostais, neopentecostais, reformados, arminianos, calvinistas, conservadores, liberais, evangélicos, católicos, espíritas. Nós estamos tão acostumados a ver Jesus derrubar os fariseus, e nós dizemos: é isso aí, Jesus, pega ele, Jesus. Mas eu queria dizer a você que cada um de nós, em vários graus, é um fariseu. Nós somos hipócritas religiosos, convencidos dos nossos atos de justiça, ao invés de confiar na justiça de Deus através de Cristo Jesus. E você precisa entender que os fariseus eram os caras da Bíblia. Eles eram os defensores da interpretação literal. Eles eram defensores da inerrância. Eram homens sérios, devotados, corajosos. Eles perpetuaram as Escrituras. Eles eram os guardiões da Torá de Deus. Eles perpetuaram a lei de Deus. Vocês adoram quando Jesus bate nos fariseus. E vocês dizem: olha lá, pega ele, Jesus. Mas vocês não entendem que estão no time deles. Alguns de vocês enforcariam Jesus por não beber com gente, ou por não andar com gente que você não gosta. E quando lermos esses versos, eu quero que você coloque aqui agora a sua igreja, ponha você, ponha a sua denominação, ponha o seu time teológico,
Ponha os seus preconceitos, ponha você aqui na posição dos fariseus e você entenderá o que Jesus quer dizer. Enfim, né? Podia terminar o sermão aqui. Vocês iriam para casa, talvez chateados comigo, mas eu não tenho escolha. Eu preciso pregar. Versículo 13, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita significa atores de teatro. É muito fácil ensinar. É muito fácil fingir. É muito fácil parecer justo. E nós gostamos de parecer justos. É muito fácil, meus caros adolescentes, parecer ser piedoso, piedosa. É fácil. Mas outra coisa totalmente diferente é ser piedoso, é ser piedosa. É outra coisa totalmente distinta. E eu faço das palavras do pastor Jonas Madureira as minhas palavras também, quando na Consciência Cristã, um evento que aconteceu em Campina Grande, ele disse que o cristianismo presumido é o pior inimigo do evangelho. É o cristianismo que se presume, você presume ser piedoso, você presume ter um relacionamento com Deus, mas outra coisa é ter um relacionamento com Deus de fato. Você presume ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, mas outra coisa de fato é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, atores de teatro, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não entram. E não deixam entrar aqueles que estão entrando. Batem a porta do reino de Deus na cara das pessoas. Vocês fazem uma obra de um terrorista e não de um evangelista. Sabe por quê? Porque no versículo 4, Jesus diz que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e colocam sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles com um dedo não querem mover esses fardos. Fardos pesados, julgos pesados, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se não se tem o Espírito Santo, tudo que se precisa é de regras. Regras, não faça, faça. E o diabo batendo palma. Eu lembro que um pastor muito usado por Deus, ele disse como seria uma cidade de fato controlada por Satanás. E as pessoas muitas vezes imaginam uma cidade controlada por Satanás somente cheia de carnaval, e não é apenas isso, como você imaginaria. E ele dizia, eu via bares fechados, eu via casas de show fechadas, eu via as pessoas não bebendo, não fumando, eu via as igrejas lotadas, anunciando um cristianismo, mas sem Cristo, mas sem o Evangelho, sem Cristo, sem o sangue do Cordeiro. Gasta-se horas e horas pregando sobre moralidade, sobre sexo, gasta-se horas e horas falando sobre tradições, sobre costumes, gasta-se horas e horas falando sobre várias coisas que são secundárias e fúteis, mas pouco se fala sobre o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Pouco se fala da redenção oferecida por meio do sangue do Cordeiro. Pouco se fala sobre a pecaminosidade humana, sobre a sua necessidade de um Salvador. E o que Jesus está dizendo é, vocês não entram e não deixam entrar os que estão entrando. No versículo 5 do capítulo 23, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Pelo poder do paletó, eles profetizam, eles determinam, eles se acham semideuses. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados pastores. Não chameis a ninguém de mestres, porque um só é vosso mestre, vós todos sois irmãos, é o que disse Jesus. É abominável aos olhos de Deus o espírito dos escribas e fariseus, não importa como ele se manifeste. Eles não criam no Evangelho e faziam de tudo para impedir que os outros crescem. Em João 6, 29, Jesus disse, a obra de Deus é esta,
crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Crer em Jesus. Porque a vontade do meu Pai, disse Jesus, é que aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Estão tão preocupados em falar contra as coisas, pessoas contra quem vocês são, e se esquecem de olhar pessoas, levar pessoas a Cristo. Fechem o reino dos céus diante dos homens, não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Eles tiravam proveito de mulheres fracas, desprotegidas, simulando uma profunda devoção a Deus, mas era de faz de conta. Devoravam as casas das viúvas, faziam longas orações. E a gente está impressionado com muita bobagem, sabia? Você já viu como fulano ora? Rapaz, o céu desce. Devoram as casas das viúvas, simulam devoção para tirar proveito de mulheres fracas e desprotegidas. E Jesus diz: por isso sofrereis juízo muito mais severo. É o que eu digo a vocês: quem não usa o nome de Deus para praticar canalices, não usa o nome de Deus. Mas vocês que usam o nome de Deus para devorar as casas das viúvas, você que usa o nome de Deus para destruir seres humanos, você que usa o nome de Deus, como foi usado ao longo da história, para queimar pessoas vivas, você que usa o nome de Deus para criar litígio, contenda, dissensão, muito cuidado. Esses vão sofrer juízo muito mais severo. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, acorde, o texto é para você, a mensagem é para você, acorde em nome de Jesus. Pelo poder que há no Evangelho, acorde. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um convertido, um prosélito, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Eles faziam um convertido. Era um crescimento de números. Você viu como a minha igreja cresceu nos últimos tempos? Você viu? Quantidade de pessoas. Crescimento sectarista. Você viu na igreja de fulano, não dá o tanto de gente aqui do domingo. Domingo de olho fechado, eu boto todo mundo aqui. Rodam a terra e o mar, disse Jesus, para fazerem um convertido. Eles fazem um convertido. E está aqui, eu queria muito a tua atenção nesse momento. Em nome de Jesus. A palavra grega no Novo Testamento para conversão, uma palavra chamada epistrefo. A Bíblia diz: converte-nos a ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como de antigamente. Conversão significa voltar para o caminho, voltar-se para Deus. Só se converte, há necessidade de conversão genuína, preste bem atenção. Porque todos nós pecamos. A palavra pecado no Novo Testamento, hamartia. Nós saímos dos trilhos.
Segundo o teólogo Martin Lloyd Jones, eu gosto muito dessa definição que ele dá de pecado. Ele diz: pecar é sair dos trilhos, é sair do eixo. O pecado é desagregação do ser. Pecado é tudo que eu falo, faço ou penso que não agrada a Deus. Então eu saio dos trilhos, eu preciso me converter, voltar me arrependimento e fé para Deus, sair do caminho de perdição. Convertei-vos e vivei, arrependei-vos. Quando você está na beira de um precipício, o caminho mais seguro não é dar outro passo, que você vai cair num abismo, um abismo vai chamar outro abismo. Quando você está na beira do precipício, o caminho mais seguro é você voltar. Isso é conversão. Mas fazer um convertido, sabe o que é isso? Fazer um convertido, nós estamos tendo adesão e não conversão. Para alguém sair da beira do precipício, a primeira coisa que ele precisa fazer é experimentar uma metanoia. Sabe o que é isso? Uma mudança de mente, de coração. Não sai do precipício, não se converte quem não passa primeiro por uma mudança, uma transformação de mente. É a mudança de mente que então nos impele a nos convertermos a Cristo. Mas o que está havendo no meio da igreja evangélica brasileira? Falsas conversões, falsos pastores, pregando um falso evangelho, ensinando falsas doutrinas, produzindo falsos cristãos. Fazer um convertido, ele só mudou de lugar, só mudando de ambiente. Ele saiu do precipício, ele saiu do bar. Ele saiu de outra instituição religiosa. Ele saiu das praças, das esquinas. E ele não se converteu. Ele veio para o falso evangelho. E isso tem gerado, por causa disso, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quantos líderes afastados de Deus perdem a sensibilidade, não enxergam as pessoas como amadas de Deus, apenas como números para serem contabilizados. Quantos entraram? Entraram 10, quantos saíram? 5. Por isso, minha maior preocupação não é somente com quem entra e sai da igreja, mas quem entra e sai do meu púlpito. Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Jesus chama eles de cegos. Quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Você não pode me chamar de cego. Você sabe quantos anos eu tenho de igreja? Como você pode me chamar de cego? Você não pode me chamar de cego. Eu fui ao seminário, eu sou pastor. Você não pode me chamar de cego. Você não pode me chamar de cego. Você não conhece a minha história de vida. Cegos, legalistas, devotados, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, verso 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Legalistas, sim, devotados, sim, mas se esquecem de que Deus deseja misericórdia e não sacrifício, conhecimento dele ao invés de holocausto, diz Oséias 6:6.
Paulo, em Colossenses 2,8, ele diz: cuidado para que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muito cuidado. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, nós estamos buscando uma falsa santificação por meio da moral. Nós estamos buscando a santificação que é condicionamento comportamental. Enquanto isso, o porão do céu adoece, gerando lascívia, disputa, facções, invejas e julgamentos. É uma santificação de faz de conta que parece o estereótipo, mas o ser por dentro vai sendo adoecido, minado, porque eu sei que os demônios da religião são poderosos. Pastores que travaram o Espírito Santo não age mais, é só ele, não age, não tem abertura, não pode agir. Se vocês querem ver uma igreja viva, que reflita a Cristo Jesus, é preciso permitir que o Espírito Santo atue. É preciso dar liberdade ao Espírito. Mas nós não queremos dar liberdade ao Espírito. Mas nós dizemos, sujeitando-nos a regras e preceitos mundanos, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo, seguindo os preceitos e doutrinas dos homens, essas coisas se destroem, têm aparência de sabedoria, culto de si, falsa humildade, aparência de religiosidade, mas não serve para refrear os impulsos da carne. Meu filho, a menina pode usar um vestido até aqui, ó. Se ela não for convertida, ela vai ser sensual, com o vestido mais puritano de todos. Não estou dizendo com isso, agora não vai sair por aí dizendo, não, o pastor Michel disse, não, tem que se vestir bem mesmo. Tem que saber se vestir com decência, com moderação, claro, é óbvio. Mas, lamentavelmente, o que se é julgado, você viu, olha lá a calça do irmão, olha lá essa blusa aqui, isso aqui do diabo. Mas na hora que ele clica pornografia lá, ninguém sabe o pecado. Na hora que ele usa a língua para difamar, para amaldiçoar, ninguém sabe. E ninguém prega contra isso. Porque os nossos pregadores são covardes, lamentavelmente. Pelo menos a maioria deles, porque nós temos homens de Deus ainda nessa nação. Dão um dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas se esquecem dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Versículo 24. Acompanhe comigo. Guias cegos, que coais o mosquito, e engolis o camelo. Culpados, enquanto condenam os outros. Culpados, enquanto condenam os outros. Jesus Cristo disse, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. Tira a trave que está no teu olho. E depois você tira o cisco do olho do irmão. Porque reparas tu no cisco no olho do teu irmão e não consegues notar a trave? Aqui está a resposta. Quais o mosquito engolis o camelo. Parece a justiça do Brasil só morde os descalços. É seletiva. Quando é você, você quer misericórdia. Quando é os outros, você quer que Deus desça o porrete. Não é assim? Quando é quem você ama, você quer passar a mãozinha na cabeça. É bonitinho. Quando é quem você não gosta, você quer que Deus meta fogo. Não é assim? Quais o mosquito engolis o camelo. Comportamento não é santidade. Moralidade já levou muita gente para o inferno. Espero que não seja você.
Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Parecem justos aos olhos dos homens. Moças e rapazes, vocês são bonitos, parecem belos, justos, santos. Pastores que parecem homens de Deus, parecem maravilhosos para todos, exceto para Deus que vê o coração. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas, nós não estaríamos do lado dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas, nós não teríamos batido palma para o que nossos pais fizeram, perseguiram os profetas de Deus, mataram os homens de Deus, nós não teríamos sido cúmplices. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está aqui falando contra pessoas, inclusive nós que temos tendências farisaicas de ler a Bíblia, que dizem assim: que pena que eu não estava lá. Como esses fariseus que diziam: se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos matado os profetas de Deus. Então Jesus vai contra essa tendência farisaica e diz a você, que diz assim: eu queria ter sido Adão. Se eu fosse Adão, quando eu chegar no céu eu vou perguntar: Eva, por que comeste do fruto proibido? Adão, por que deste ouvido à tua mulher? Eu queria ter sido Adão. Se eu fosse Judas, eu não teria traído. Não, você teria feito pior. E eu também. Você teria feito a mesma coisa. Ou até pior, quem sabe. Não é possível ser salvo se você não é solidário ao pecado de Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versos 32 e 33. Enchei, pois, vós a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como vão escapar da condenação do inferno? Frequentadores de igreja memorizam livros das Escrituras, tem mestrado, doutorado em teologia. Não sou contra estudar, não. Pelo contrário, eu até gosto de estudar. Escreveram livros, deram a vida para ensinar a Escritura. E Jesus diz a eles: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Mas eu sou a favor da moral, dos bons costumes, da ética, dos valores, do comportamento civilizado, coerente, ético. Eu sou a favor da família. Muita gente que está assistindo esse vídeo. E glória a Deus por as ferramentas que o Senhor nos deu. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Enchei, pois, a medida dos vossos pais. Como? Como escapareis da condenação do inferno? Finalmente, por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Verso 34, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Esse episódio é relatado em 2 Crônicas 24, do 20 ao 21. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos. Olha que declaração de amor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos. Igreja evangélica brasileira, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram, você disse não. Você rejeitou. Você preferiu a sua autojustificação. Já estou terminando. Glória nas Escrituras não é um atributo de Deus. A palavra glória nas Escrituras é um termo teológico que significa a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando você lê o livro do profeta Isaías, capítulo 6, e você lê Isaías dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É revelada a santidade de Deus. Deus é separado de toda forma de mal. Ele é santo, Ele é puro. Teus olhos são tão puros que não podes contemplar a iniquidade, diz o Salmo 5. Por isso que os arrogantes não serão aceitos na tua presença. Abominas os que praticam o mal. A santidade de Deus é revelada em Isaías. Quando você vai para Oséias, é revelado outro atributo de Deus. Nos traz à memória a misericórdia, o amor de Deus. Por isso que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Conhecimento dele e não mais holocaustos. E Jesus diz isso: se vocês soubessem disso, também não teriam matado inocentes. Jesus cita Oséias 6,6. Lá em Mateus 12,7, diz: desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Quando você vai para o livro de Amós, há outro atributo de Deus revelado, que é a sua justiça. Por isso que o profeta, o vaqueiro Amós, se levanta e diz que Deus estava detestando as festas religiosas do povo, mas que Deus queria que a justiça corresse como ribeiro perene, a retidão corresse como ribeiro perene. Agora, quando você vai para João capítulo 1, João diz: aquele que é a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando você vai para João, é revelada a soma de todos os atributos de Deus. Então, o verbo de Deus, Jesus Cristo, não vem apenas para revelar a santidade de Deus. Ele não vem para revelar apenas um atributo de Deus, que é a misericórdia. Ele não vem apenas para revelar a justiça de Deus, que é um atributo de Deus. Mas Ele é a soma, Ele é o ápice, Ele é o todo de todos os atributos de Deus. Ele é a glória de Deus. Por isso Ele diz: eu e o Pai somos um. Por isso Ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que João termina dizendo, no versículo 14 do capítulo 1, ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Cristo nós encontramos a expressão do ser de Deus. É por isso que ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. É por isso que Paulo diz que ele é a imagem do
Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque Cristo é a glória de Deus, é a somatória da sua justiça, da sua santidade, do seu amor, da sua integridade, da sua beleza, e a menos que você seja tomado pela beleza da glória de Deus em Jesus Cristo, não pode haver salvação. Não pode. Essa é a glória do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Não é bens, não é ministério bem-sucedido, não. Não é fazermos coisas espetaculares aos olhos dos homens, não. A glória do Evangelho, a somatória de todos os atributos de Deus, da plenitude da divindade, é Jesus Cristo. Quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a misericórdia de Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a justiça de Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. É preciso que entendamos que Deus só disciplina filhos porque ama. Ele enviou vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como pombas e prudentes como serpentes. A minha oração é que Deus tire essa máscara desse farisaísmo que nos torna superiores às pessoas. Que Deus tire essa máscara dessa falsa humildade, desse rigor, dessa aparência de vida, de piedade. Porque, como eu disse a vocês, os demônios da religião são poderosos. Termino com isso. Toda hora eu falo isso, mas agora levo muito mais a sério. Versículo 2 e 3 do capítulo 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A minha oração é que Deus me tire da cadeira de Moisés e me faça sentar nos lugares celestiais em Cristo. E me faça perceber, não como eu presumo ser, mas como de fato eu sou, pecador, salvo pela graça. Isso me basta. É suficiente. Mais do que qualquer coisa. Deus ama vocês, e por amar tanto vocês, precisei alertá-los. Que Deus em Cristo os abençoe.